Bom dia! Hoje é domingo, dia 12 de novembro. Estamos testando o áudio, vocês me avisem se está tudo bem. Para inicialmente às 10 horas iniciarmos. Bom dia, meu bem! Vamos lá! Hoje entrei um pouquinho mais em cima, já são 10 horas. Bom dia, sejam todos bem-vindos. O livro de hoje é Um Café com Sêneca. Obrigada, meu amor. Um guia estoico para a arte de viver. Gente, eu sou, vocês sabem, né, apaixonada pelo Sêneca, pela filosofia de Sêneca e pela forma com que o Sêneca vivia. Eu falo, quem já me ouviu falar dele, eu digo que ele era uma pessoa, uma personalidade que ele estava além do tempo dele. Era uma pessoa diferente para a época que ele vivia e que ele se manifestava, né? Opa, peraí, sem som no computador. Vamos lá. E aí, então, esse livro fazia tempo, desde o ano passado, que eu estava tentando achar, ele deu uma esgotada, sumiu das livrarias. E esse ano, numa viagem, eu fui no aeroporto em São Paulo encontrar com o Marcelo e achei o livro lá. Então, fiquei muito feliz de ter conseguido ler. Vale a pena. Vocês estão cansados de me ouvirem falar que em uma hora a gente não vai conseguir aprofundar. E quero instigar vocês, que vocês se sintam motivados a adquirirem esse livro, seja e-book, seja o livro físico, porque é um livro indispensável para a gente ter em casa. Bom dia, Fer, seja bem-vinda, tá? Então, quem escreveu esse café foi o David Fiedler, acho que é assim que fala o nome dele. Ele é um filósofo, foi professor durante muito tempo de universidade, no Centro das Humanidades, né? Estudou filosofia grega, antiga, religiões mediterrâneas da Universidade da Pensilvânia. Nasceu nos Estados Unidos, mas mora hoje em Sarajevo, tá? E ele tem doutorado em filosofia, obviamente, e se tornou, a partir da prática, amante dos estoicos. Bom dia, Ju, seja bem-vinda. Então, o livro, ele fala como se fosse uma conversa com Sêneca e outros filósofos, mas principalmente seguindo as teorias e a filosofia de Sêneca. Ele fala também de Marco Aurélio, fala de outros filósofos, mas o principal é trazer para a atualidade a condição da escola, né, do estoicismo. Então, o estoicismo foi uma escola filosófica, a mais influente do Império Romano, e oferece formas surpreendentes e atuais, por mais tempo que ela tenha nascido, vamos dizer assim, de fortalecer o nosso caráter em um mundo cada vez mais caótico e previsível. Então, não só nesse livro, né, mas aqui ele cita sobre a brevidade da vida, uma vida feliz, sobre a ira, várias cartas e vários livros escritos pelo Sêneca, mas ele fala também sobre essa importância, né, de levar uma vida boa e com propósito, ter uma vida que faça sentido. E a partir daí é que eu falo que o Sêneca já estava à frente do tempo dele. Porque ele fala isso, ele traz essa realidade, essa necessidade, esses ensinamentos, não só considerando a própria pessoa, né? Então ele amplia um pouco essa condição do próprio, que pode ser vista como próprio egoísmo, mas ele considera que a pessoa tem que estar bem, tem que viver bem, tem que querer ter uma vida boa e com propósito para poder fazer o bem aos outros. Então a gente vai falar daqui a pouco até dos 8 passos, dos fundamentos, né, do próprio estoicismo, e um deles, o último que eles colocam lá, é em relação principalmente à nossa relação com a nossa comunidade, com a sociedade, com as pessoas de modo geral. Bom dia, Rô, seja bem-vindo, tava sumido, né? Então, o Sêneca nos ensina a levar uma vida boa e com propósito. Ele oferece um caminho para lidar com as adversidades, superar a tristeza, a ansiedade e a raiva, transformar contratempos em adversidades e reconhecer a verdadeira natureza da amizade.
ele fala muito também, tem um livro específico sobre o poder da amizade, né? E eu penso que essa é uma das coisas que mais me afiniza com a própria conduta que eu vejo, do que eu já li em relação ao próprio Sêneca, né? Bom dia, Fer, seja bem-vindo. O Sêneca ensinou que muito daquilo que acontece na nossa vida está além do nosso controle e que a nossa felicidade ou a falta dela, ela deriva menos das circunstâncias do que da perspectiva em que vemos o mundo. A gente vai falar mais da felicidade, mais lá para o final, e é exatamente a forma com que a gente lida com o mundo, com o que acontece ao nosso redor, mas principalmente a felicidade e a liberdade está relacionada ao que nós temos dentro da gente. E isso faz toda a diferença. Qualquer um pode alcançar a sabedoria seguindo alguns princípios básicos. E o estoicismo não é enterrar os seus sentimentos, mas sim não permitir que eles sobrecarreguem o julgamento de alguém. Por que que o autor, o David, fala isso? Porque ele contextualiza ali que existe um grupo que fala como se falasse mal, né, ou não visse com bons olhos a escola estoica, porque eles parecem mais frios, né? Então eles falam, tem muita gente que fala contra em função, acha que o estoicismo nega as emoções, alguma coisa nesse sentido, mas não é isso, é porque a escola estoica nos ensina a lidar melhor com as emoções e usar a nossa inteligência, a nossa racionalidade para poder viver uma vida melhor, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar nesse livro, né, que está escrito nesse resumão, vamos dizer assim, que o David faz pra gente, são sobre esses planos para viver uma vida boa. Então o autor, o David, ele pega as palavras de Sêneca e desses outros filósofos estoicos e as torna relevantes para o mundo atual. Então ele contextualiza e exemplifica, dá exemplos, né, da rotina, da vida, do que ele experiencia com a família, com os filhos e o que ele vê, né, dentro da convivência dele, né, das manifestações dele e dos alunos, da época que ele for professor na faculdade e tudo mais. Então ele traz essas palavras atualizadas de Sêneca para o nosso mundo, para a nossa realidade, com conselhos confiáveis e práticos sobre a condição humana, a psicologia e como viver uma vida feliz e próspera. E o Sêneca tinha uma das mentes mais bem informadas e curiosas do seu tempo. Ele tinha uma ousada liberdade intelectual, ele inclusive foi perseguido em função disso, e ele era aberto a novas ideias, né? Então ele estava assim, sempre estudando, sempre se atualizando, testando os conhecimentos, colocando em prática para, né, checar as informações. E os estoicos, de modo geral, eles consideram que o autoconhecimento é essencial para ser feliz e para viver uma vida boa. Uma vida, como eles chamam, que vale a pena ser vivida. Então você precisa se conhecer, saber qual é o seu foco, o que você quer para a sua vida. Mesmo que você faça um planejamento e esse planejamento precise ser revisto e adaptado, né, dependendo do seu momento de vida, mas você precisa ter clareza daquilo que você quer. Né? Existe até aquele ditado que fala: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então é mais ou menos essa analogia. Ainda que o mundo pareça fora do controle, os estoicos ensinam que é possível viver uma vida produtiva, feliz e com significado. Mesmo em condições adversas, a vida ainda pode ser tranquila e serena. Então os filósofos estoicos romanos tinham ideias diferentes sobre muitos assuntos. Eles tinham rodas de debate, né, clube de encontros de escritores, de leituras, da própria filosofia em si, mas eles concordavam também em vários pontos. Eles tinham esse norte, essa linha mestra, que são os pontos que fundamentaram os principais ensinamentos
E o livro traz aqui, o David traz pra gente os 8 ensinamentos centrais do estoicismo romano. Bom dia, Felipe, seja bem-vindo. Então, quais são esses 8 ensinamentos centrais? Eu vou citar aqui os 8 e ao longo do livro ele vai trazendo as realidades e as verdades e você pode ver que ele está sempre interagindo com um desses 8 fundamentos, tá? O primeiro dele, viva de acordo com a natureza para encontrar a felicidade. Segundo, a virtude, que eles consideram como sendo a excelência de caráter interior, é o único bem verdadeiro. Terceiro, algumas coisas dependem inteiramente de nós, outras não. É preciso que a gente entenda e compreenda essa realidade. Tipo, aceita que dói menos? Tem coisa que é possível, que vai depender da gente, que está nas nossas mãos, está sob o nosso controle, aquilo que nos cabe fazer. Mas a maioria das coisas que acontecem na nossa vida não depende de nós e não está nas nossas mãos, tá? E aí depois a gente vai também falar um pouquinho mais sobre isso. Quarto, não podemos controlar o que acontece conosco, mas podemos controlar nossos juízos interiores e o modo como reagimos àquilo que acontece conosco. Isso também muda tudo, é uma outra forma da gente interpretar tudo o que acontece ao nosso redor. Trazer para nós aquilo que nos compete, que é a nossa responsabilidade, e agir melhor daquilo que não nos cabe, né? Ou reagir melhor, eu diria. Tem coisa que a gente vai poder reagir e atuar, e tem coisa, gente, que não depende de nós, tá na mão dos outros. E aí não adianta ficar com raiva, ficar triste, ficar ansiosa, sofrer, porque não vai ajudar, tá? Não resolve nenhum problema esse tipo de postura. Quinto, quando acontece algo negativo ou somos atingidos pela adversidade, não devemos nos surpreender, mas enxergar a oportunidade. Tem até uma técnica que eles ensinam que a gente deve se preparar, às vezes, para uma condição adversa, porque se aquilo vier a acontecer, a gente já está calçado, já está mais preparado. E se não acontecer, vida que segue, melhor assim, tá bem? Sexto, a virtude ou caráter excelente é uma recompensa em si mesma, mas também resulta em eudaimonia ou felicidade, um estado de tranquilidade mental e alegria interior. E, gente, é muito gostoso ler Sêneca, porque ele traz, inclusive, essas palavras diferentes que eu fico ali com o meu dicionário aberto online, porque eu vou tentando, né, até para poder falar para vocês, eu vou estar aí lhe traduzindo algumas palavras que tem um significado real e faz a diferença na colocação da frase, tá? Não é simplesmente colocar felicidade. Eudaimonia, ela traz uma profundidade sobre o assunto, depois vocês pesquisem aí sobre isso. Sétimo, a verdadeira filosofia envolve progredir, desenvolver um caráter melhor, vivenciar a ética e desenvolver o moral. Olha, um dos embasamentos filosóficos da escola estoica. E oitavo, é essencial que nós, como indivíduos, contribuamos para a sociedade. Nós devemos contribuir para o bem maior da sociedade em geral. Então, eles têm uma preocupação própria, né, com o autoconhecimento, com a pessoa se melhorar, mas para poder entregar isso e contribuir com a comunidade em que ela se manifesta, com a sociedade de modo geral. Sabemos que as ideias da época de Sêneca continuam válidas nos tempos atuais, uma vez que a natureza humana não mudou. Embora tenhamos avançado tecnologicamente, em termos psicológicos, ainda somos exatamente iguais às pessoas daquela época. Somos criaturas complexas, sujeitas tanto à ganância, ambição, preocupação, medo, tristeza, raiva, ansiedade financeira, desejo sexual e outros vícios, quanto ao desejo de sermos boas pessoas e fazermos do mundo um lugar melhor. Então nós temos essa dicotomia e por isso somos tão complexos.
O Sêneca dizia que a filosofia e a amizade devem andar juntas, porque não há prazer em ter uma coisa boa sem amigos com quem compartilhá-la. E isso, né, no Como Envelhecer, lá sobre envelhecer e a amizade, ele fala muito em relação a isso. De que adianta uma vida boa, os bens, os prazeres, a fortuna, se você não tem com quem compartilhar, né? Para ter uma vida mais significativa e satisfatória, é preciso acreditar no profundo e transformador poder da amizade. A amizade estabelece entre nós uma parceria em todos os aspectos, ao compartilharmos uma vida. Ninguém que se preocupe somente com o próprio bem pode viver feliz. Então, se você quer ser feliz, para de olhar só para o seu umbigo, tá? Se você quiser viver para si, precisa viver para o outro. Se você quiser ser feliz, você precisa transbordar essa alegria. Isso tem que sair de dentro de você para você transformar o ambiente e as pessoas ao seu redor. Estar com um amigo é a melhor maneira de desfrutar da companhia de alguém e ter conversas significativas. Embora as mídias sociais nos conectem a centenas de pessoas, muitas se sentem mais solitárias do que nunca. Não é à toa que a ansiedade aí vem aparecendo como o mal do século, né? Muitas coisas acontecem em função da própria instantaneidade que o online, a rede social, ela acaba às vezes gerando, né? Dando essa ênfase aí de que tem que ser tudo agora, já, tudo instantâneo, mas as pessoas estão com relacionamentos menos profundos e estão sim se sentindo mais solitárias. Vale a pena a gente pensar sobre isso e nos tornarmos mais solidários em relação a isso, né? É impossível, então, viver uma vida feliz sem amizades significativas. Nenhuma vida humana pode ser totalmente satisfatória no isolamento, sem o vínculo de amizades verdadeiras, baseadas no amor e no conhecimento do outro. Você se inspira e aprimorar o seu caráter e a se tornar uma pessoa melhor através do afeto sincero, através do diálogo envolvente e através do verdadeiro, né, desejo de bem-estar do outro. As amizades raras e mais profundas aumentam a nossa qualidade de vida e nos tornam pessoas melhores. Olha só, naquela época Sêneca já falava este termo. As amizades raras e mais profundas aumentam a nossa qualidade de vida e nos tornam pessoas melhores. As pessoas que nos cercam têm um grande impacto em nosso caráter, por isso devemos escolher a dedos as nossas amizades. Devemos conviver com muitos, devemos ser pessoas sociáveis, né? Pessoas fáceis de se conviver, mas devemos querer ter bons amigos, queremos ter amizades profundas e sinceras. Para progredir como ser humano, primeiro você deve perceber que é imperfeito ou que tem motivos para se aprimorar. A gente pode melhorar sempre. E você deve ter o desejo de se aprimorar, pois a maior parte do progresso consiste nesse desejo de progredir. Se a pessoa nem quer melhorar, não quer mudar, acha que está tudo bom, nada vai acontecer, né? A vida é muito preciosa para ser desperdiçada. Todos os dias, novas situações surgem para testar o nosso caráter e nos apresentam oportunidades para sermos conscientes e virtuosos. Os estoicos analisam os erros cometidos e enfatizam como agir melhor no futuro, pois querem realmente viver uma vida melhor. Eles aplicam uma técnica de rever o seu comportamento a cada dia, a fim de progredirem de modo gradual e constante. Então, sabe aquela revisão do dia? As pessoas que você encontrou, como você falou, o que resultou daquele encontro, quais as suas manifestações que levaram benefícios aos contextos de modo geral, quais as suas manifestações que prejudicaram ou atrapalharam, deixaram as pessoas chateadas. Então, assim, fazer esse comportamento, rever esses comportamentos todos os dias para a gente ver o que a gente pode melhorar e o que fazer diferente da próxima vez. Progredir envolve amizade. Compartilhar o tempo com os semelhantes e receber a ajuda dos outros, reforçando o valor da comunidade humana.
As amizades mais extraordinárias são aquelas que nos ajudam a compreender o mundo e a nós mesmos de maneira mais profunda. E aí, então, ele tem até um capítulo, né, uma boa parte que ele fala muito em relação a essa condição do tempo. Valorize o seu tempo, não adie a vida. E ele traz também, mais do meio para o final do livro, ele faz algumas relações com a própria finitude da vida, né? Então ele traz assim algumas considerações que vale a pena, relacionadas até à própria morte, o momento ali, né, do falecimento, as perdas, a forma como a gente lida com isso, tá? Bom dia, Mate, seja bem-vindo. Então Sêneca acreditava que o tempo é o nosso bem mais valioso. Muitas pessoas não valorizam seu tempo e desperdiçam a vida em buscas sem sentido. Quando chegamos ao fim, percebemos o erro que cometeram e se sentem profundamente arrependidas. Existem vários estudos, se vocês pesquisarem, vocês vão achar que o maior arrependimento das pessoas ali no fim da vida é daquilo que elas deixaram de viver, daquilo que elas não fizeram. Desperdiçamos muito tempo e grande parte da vida por displicência. Pessoas desperdiçam a vida por meio de ganâncias sem limites, buscando realizações inúteis pelo ócio ou ambições políticas, dentre várias outras maneiras sem sentido. É aquela diferença entre ser e estar, né? Corremos o risco diariamente de perder a noção das coisas que realmente importam na vida. Reflita sobre uma melhor maneira de viver. Não devemos adiar viver o momento presente na esperança que um dia possamos viver a vida que sempre sonhamos. E aí o autor, o David, ele traz para nós aqueles vários exemplos, né? O exemplo da aposentadoria, quando eu me aposentar, quando eu ganhar $1 milhão, quando eu tiver o carro do ano, quando eu isso, quando eu aquilo, e a vida passa e a gente deixa de viver, né? A gente desperdiça a vida em função dessa busca incessante de algo que um dia talvez possa acontecer se a gente viver até lá. Devemos trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Devemos buscar um trabalho significativo que contribua para a sociedade. Devemos encontrar a verdadeira liberdade na vida. Liberdade é viver o tempo em sua plenitude, sem viver a expectativa que se baseia no amanhã, desperdiçando o hoje. Combinar todos os tempos em um só prolonga a vida. O tempo passado fica guardado na memória. O tempo presente é o tempo que a gente faz uso, faz-se uso dele. O tempo futuro deve ser antecipado e vivido. A vida é muito breve e ansiosa para as pessoas que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Sêneca nos desafia então a descobrir o que é atemporal e valioso na natureza humana e a nos tornarmos pessoas melhores, mais profundas e mais sábias ao longo do processo. A alternativa à preocupação e à correria em meio ao turbilhão de tarefas do dia a dia é aprender a viver de maneira mais profunda. Prestar atenção nos detalhes, valorizar, a gente já vai falar também sobre gratidão, então ver o valor das pequenas coisas e daquilo que se constrói, né? Porque de pequeno em pequeno se constrói todo um universo, toda uma maravilha, né? As pessoas começam a se preocupar com o futuro e com coisas além do seu controle. Começam a pensar, e se? E se as coisas pioram, elas se preocupam com o fato de estarem preocupadas. Então entra num círculo vicioso, muitas vezes que a gente não percebe, e a hora que a gente vê, as coisas aconteceram, a vida passou, e aquilo que a gente precisava ou queria fazer, não dá mais tempo. O primeiro ensinamento do estoicismo é puro bom senso. Algumas coisas dependem de nós e estão totalmente sob o nosso controle. É um lá dos 8 fundamentos, né? Enquanto outras coisas, a maioria delas está fora do nosso controle. Embora não tenhamos controle sobre as coisas externas, temos sim controle sobre como reagimos a elas. E parece clichê, gente, mas faz
toda a diferença, porque a gente não vai mudar o outro, a gente pode mudar a nossa forma de lidar com o outro, e isso faz toda a diferença, tá? Quando nos aborrecemos, geralmente pensamos que estamos reagindo às coisas externas, mas na verdade é uma reação a algo de dentro de nós mesmos, dos nossos juízos, das nossas crenças ou até mesmo das nossas opiniões. Devemos então analisar os juízos interiores que causam esses aborrecimentos e então aprendemos a viver uma vida mais tranquila, né? Resolver o que está mal parado dentro da gente e fazer diferente a partir de então. Sêneca afirma diversas vezes que você só pode ficar ansioso se achar que o momento presente não está satisfatório. Porque a ansiedade, né, é uma preocupação, é uma ânsia daquilo que está por vir ou que pode estar por vir, nem sempre acontece. Então, Sêneca fala que você só pode ficar ansioso se você não estiver satisfeito com o seu momento presente. Como o passado e o futuro estão ausentes e não podemos sentir nenhum deles, só as emoções, as opiniões ou a imaginação pode ser fonte de dor. Então, de novo, é aquilo que está dentro de você. Apesar da crença positiva no bem que a imaginação provoca, o Sêneca reconhece que ela pode assumir formas negativas, dar origem às obsessões humanas e causar preocupações e medos que fogem do controle. Porque a pessoa começa a criar, se entra, né, nesse ciclo da ansiedade, ela começa a criar realidades que não existem, tá? Que está dentro da cabeça dela e é difícil de fazer essa pessoa pensar diferente. É razoável ter cautela em relação ao futuro, mas é um erro preocupar-se com algo que talvez nem aconteça, tá? Não sofra antes do tempo. Analise com sabedoria os padrões de pensamento a fim de identificar a fonte do sofrimento. E aí ele fala que uma das coisas que mais nos diferencia, né, dos outros seres é a nossa condição de racionalidade e inteligência. Então, a gente não deve sofrer antes do tempo. Devemos sim analisar com sabedoria os padrões de pensamento a fim de identificar a fonte do sofrimento. Aquilo que a gente cria, ou que a gente antecipa, ou que já passou, que a gente não quer ciclar, mudar a página e fica ali naquele reme-reme, sofrendo e batendo numa situação, num contexto, mantendo um contexto que não faz sentido ou já não existe mais. São as nossas crenças não examinadas, muitas vezes irracionais, que causam reações emocionais. Felizmente, é possível compreender melhor essas crenças falhas e até eliminá-las. Podemos reduzir bastante a ansiedade compreendendo e desafiando os pensamentos, as crenças e as atitudes distorcidas que causam sofrimento. Não é possível simplesmente evitar o choque emocional diante de certos acontecimentos, principalmente quando a gente é pego de surpresa, né? Essas reações a esses choques, a esse choque emocional são reações naturais e instintivas, faz parte do processo. Mas é possível reduzir o impacto psicológico e evitar que os choques emocionais se transformem em algo mais grave. Então é preciso dar uma parada técnica, uma parada estratégica para ver como lidar com aquele contexto. Devemos refletir de modo tranquilo e racional sobre as coisas que podem acontecer, eliminando o impacto emocional dos infortúnios futuros caso aconteça. Então a gente precisa tentar se preparar o máximo possível, mas sem criar uma realidade que ainda não existe. Mas se há uma previsibilidade, aquela situação, aquele contexto vier a acontecer, você já está calçado, já está preparado, já estava esperando aquilo e na maioria das vezes já sabe como reagir àquele choque emocional, àquele problema. É inteligente avaliar o seu estado mental ou psicológico a todo e qualquer momento. Experimentar a tranquilidade mental, apesar dos problemas que a vida coloca em nosso caminho, buscando e desenvolvendo o desenvolvimento da virtude, do caráter interior e da prática da atenção plena. E aí ele traz ali, começa com um capítulo que chama o problema da raiva, e ele traz vários capítulos ali, várias pontuações em relação
às emoções negativas e a esses choques emocionais, e o quanto que a gente deixa às vezes se levar por isso e o quanto que isso atrapalha a nossa própria racionalidade e a inteligência, né? Então, Sêneca fala que a raiva é uma insanidade temporária. E aí ele dá uns exemplos ali que chega a ser até bem humorado, tá? É curioso, vale a pena vocês lerem no livro. A raiva é uma insanidade temporária. A raiva é a pior e a mais tóxica das emoções negativas extremas. Ela não combina com a busca da tranquilidade mental e nem da atenção plena. Bom dia, Everton, seja bem-vindo. O resultado da raiva intensa é a loucura e devemos evitá-la para manter a nossa sanidade. Enquanto o medo, a ganância e a inveja apenas provocam a nossa mente, a raiva a destrói. E eu tô dando essa ênfase nesse sentimento porque, assim, lendo o livro e lembrando de algumas vivências, a gente realmente percebe que faz sentido e a gente precisa se libertar disso. A raiva faz com que pais ameacem seus filhos, destrói lares e transforma amigos em inimigos. Quando alguém está realmente sob o efeito da raiva extrema, esse sentimento reina soberano e a pessoa não consegue raciocinar, não pensa direito. Por isso que ele faz essa analogia com a insanidade ou com a loucura, tá? A raiva nasce de um juízo mental do tipo: fui prejudicado ou sofri uma injustiça. E assim que essa opinião é totalmente aceita, busca-se a vingança ou a retaliação como forma de devolver a injustiça. O problema da raiva é que ela se recusa a ser controlada. Então, olha só, ele explica como que é esse funcionamento. E pasmem, né? Não sei se vocês veem com tranquilidade ou não. Eu já tinha estudado sobre isso, né? Tanto no próprio TCC, com a psicologia positiva, também com as leituras do próprio Sêneca, mas eu fiquei impactada no início dessas minhas pesquisas quando eu entendi que a raiva nasce desse juízo mental de que você se sente injustiçado, que você foi prejudicado e tem automaticamente um desejo de vingança. Parece que não, as pessoas falam, não, mas eu não quero o mal do outro, não quero me vingar e tal, mas analisem o sentimento da raiva nos momentos e nas situações que vocês vivenciaram, tá bom? Depois vocês me mandam no direct ou no WhatsApp aí e a gente conversa mais sobre isso. Os estoicos acreditavam que a raiva extrema podia ser evitada e ter o seu desenvolvimento impedido. Considerando que a raiva intensa tem como base juízos mentais equivocados, a pessoa sábia poderia evitá-los por meio de treino e prática. É preciso aprender a desconstruir a emoção antes que ela assuma o controle. E aí aqui no livro, gente, não vai dar tempo de eu explicar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, que é uma figurinha aqui. Ele fala dos três estágios da raiva, tá? É bem interessante, se vocês conseguirem ler. Vamos ver se eu vou perder muito tempo, aí eu não vou... Devia ter deixado marcado para vocês, né? Ele fala são 3 estágios. Peraí. Não vou achar. Então deixa pra lá. Depois eu passo para vocês, se for o caso. Mas vocês vão ler o livro também, vocês vão lembrar disso que eu tô falando, tá? Então, ele fala que a raiva tem 3 estágios e se a gente conseguir percebê-la no primeiro ou no início do segundo estágio, a gente consegue barrar esse sentimento, essa condição em função da racionalidade, da compreensão do gatilho daquilo que pegou, vamos dizer assim, para a gente ter esse sentimento da raiva. Para os estoicos, os sentimentos humanos primordiais são a afeição e o amor pelos outros. O afeto humano mantém pessoas e comunidades unidas. Os sentimentos são apenas sentimentos, não são bons nem ruins, e todas as pessoas têm. As emoções saudáveis são boas e se baseiam em juízos sólidos e corretos. As emoções negativas se baseiam em opiniões falsas e prejudiciais ao caráter da pessoa. Então aqui também ele faz uma caracterização daquilo que a gente sente porque algo aconteceu e de como a emoção boa ou ruim interfere nesse sentimento,
tá? Isso é bem interessante também, a gente compreender esse funcionamento de modo a melhorar e a parar de agir no piloto automático, muitas vezes, né? E naquilo que a gente nem precisava estar passando, vamos dizer assim. Se você vive sob a tirania de uma emoção negativa, você nunca tem paz de espírito, porque a sua mente não está sob seu controle, e sim sob o controle de opiniões ou juízos falsos, que o levarão a agir de modo prejudicial e autodestrutivo. Então, olha só a diferença, né? E como que ele entende essa condição. Se você vive sob a tirania de uma emoção negativa, eles usam uns termos também assim fortes, né? Sêneca já faz isso desde sempre. Você nunca vai ter paz de espírito, porque a sua mente não está sob o seu controle, você não está raciocinando, não está com o seu juízo intelectivo à tona, né? E sim sobre o controle das opiniões ou juízos falsos, sobre o controle das emoções que fazem você não pensar adequadamente e que o levarão a agir de modo prejudicial e autodestrutivo. Somente o poder da racionalidade ou um bom juízo pode apagar um mau juízo. A melhor cura para a raiva é o adiamento. Então aqui ele fala essa condição de que se você, né, instintivamente, ou a raiva, ela vem a partir desse juízo, como é que ele fala? É um juízo errado, equivocado, é como se fosse uma distorção cognitiva da realidade, tá? Então, se você tem esse mau juízo, como é que você reverte essa situação? Através de um bom juízo. E muitas vezes essa reversão, essa forma de analisar e de pensar as coisas, ela não é instantânea. Você precisa parar um tempo, que eles chamam de adiamento, né? Que é exatamente essa parada técnica. Então, se as suas emoções estão exacerbadas e você não consegue pensar direito, o que você tem que fazer? Parar e acalmar suas emoções, para que você consiga, então, raciocinar, pensar direito e tomar uma decisão mais assertiva ou mais adequada, pensar na melhor estratégia para agir diante aquele contexto mais complexo, tá? Uma emoção extrema e negativa não pode surgir sem que antes a mente concorde com uma impressão e depois aceite um falso juízo mental. A melhor abordagem é rejeitar as primeiras provocações, resistir a elas no início e forçar para não ceder. Então aqui vem de novo a questão dos 3 ciclos, tá? Vocês estão vendo aqui que eu estou tentando achar ainda, né? Que eu quero mostrar para vocês. Então aqui vem de novo essa questão dos 3 ciclos. Por quê? Porque existe um gatilho, né? É um gatilho. É uma emoção negativa muitas vezes, e após esse gatilho a sua mente concorda com essa impressão. Então você concorda com aquilo. Aqui, achei. Você concorda com aquilo. Tá bem no comecinho do livro, ó. Aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o ciclo. Então, é a teoria do ABC emocional, tá? O A é a ativação do evento, o B é a concordância, essas crenças, aquele juízo que a gente faz em relação ao fato, aquele evento em si, e o C são as consequências a partir do momento em que a gente concorda com essa impressão ou esse falso juízo mental, no caso da raiva. A teoria do ABC emocional não é do Sêneca, tá? Nem é do Albert Ellis, e foi baseada na ideia do estoicismo de que não são as coisas que nos perturbam, e sim as nossas crenças em relação a elas, tá? Então vale a pena entender bem esse ciclo para que a gente possa atuar antes, no caso das emoções negativas, antes delas nos assoberbarem, tá? Então é no ciclo A ou no início do B que a gente faz isso, porque o B, ele tem a ver com a nossa concordância, com a gente de fato se sentir injustiçado ou não, né, para que aquilo, em relação àquele fato acontecido. Então, se a gente conseguir ressignificar isso,
E por mais que a pessoa, às vezes, ou as pessoas envolvidas tenham sido mal intencionadas, tenham, às vezes, querido puxar o nosso tapete, tenham querido tirar proveito da situação, não nos cabe fazer nada em relação a isso, porque a gente não vai mudar a intenção da pessoa. O que nos cabe? Nos cabe agir diferente frente àquelas pessoas ou aquele contexto, entendeu? Ah, mas era alguém que eu nunca esperava, eu amava muito, ou na verdade, assim, as pessoas dão sinais, então a gente precisa aprender também a ler os sinais. E outra, se são pessoas que convivem com a gente, as pessoas, na maioria das vezes, são previsíveis. Ninguém é muito diferente ou muito imprevisível se é alguém da sua convivência. Então, as pessoas não vão agir diferente, né? Não adianta você criar essa expectativa de querer que o outro faça ou reaja diferente. Você tem que se preparar para a mesma reação das pessoas de modo geral, tá? Porque aí você vai se frustrar menos, você vai sofrer menos também. Então, uma emoção extrema e negativa não pode surgir sem que antes a mente concorde com a impressão e depois aceite um falso juízo mental. A melhor abordagem é rejeitar as primeiras provocações, resistir a elas no início e forçar para não ceder. Lembra aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam? Então é mais ou menos isso, tá? A lógica vence a raiva. A lógica vence a raiva. Lembre-se que o mundo não está perseguindo você. Ó céus, ó vida, ó mundo cruel. Não. Coisas boas acontecem o tempo todo e coisas ruins acontecem o tempo todo também. Não é mérito seu, você não é o único perseguido do universo, tá? A questão é como você enxerga, como você reage, como você lida com tudo que te acontece de bom e com tudo que te acontece de ruim, porque faz parte da vida. O ideal é a gente aprender a lidar com essas adversidades e com os bons momentos também, né? A gente logo mais vai falar sobre a gratidão, quanto que você valoriza e aprecia as boas coisas que acontecem com você. Às vezes a gente só aprecia quando perde, né? Também não é assim que a gente fala. Só dá valor àquilo que a gente não tem mais ou aquilo que a gente perdeu. Então, que tal você começar a mudar isso já hoje na sua vida, né? Algumas práticas, e aí eu trouxe aqui, eu acho que vale a pena, o David traz também, algumas práticas para evitar a raiva. No livro do Sêneca, que o título é Sobre a Ira, que ele aprofunda, esmiuça isso e também vale muito a pena ler. Se você quer reciclar, quer melhorar você mesmo, ou se você quer aprender a lidar com essas pessoas mais difíceis na sua vida, seja da sua família, do seu trabalho, da sua escola, da faculdade, do clube, do voluntariado, da onde for, vale muito a pena ler esse livro, tá? Sobre a ira. Mas eu trago aqui algumas práticas para evitar a raiva, né? Então são dicas, são técnicas rápidas e práticas para a gente evitar a raiva. Haja com generosidade, com pensamentos elevados, superando a sensação de que as banalidades prejudiquem você. O David traz, embasado nos próprios ensinamentos estoicos e de Sêneca, que muitas das coisas que a gente fica com raiva, que a gente acaba às vezes se prejudicando, que acaba causando sofrimento, são coisas que eles chamam de banalidades ou triviais. Às vezes é uma coisinha assim, que você às vezes vai engolindo o sapo, vai não sei o que, de repente estoura, e a hora que você vai ver a fonte real do problema, nem era para esse problema existir. Então, a dica haja com generosidade, com pensamentos elevados, superando a sensação de que as banalidades prejudicam você. Outra dica, aproxime-se de pessoas amigáveis, que provavelmente não vão provocar a sua raiva. Se você convive com a pessoa que te irrita o tempo todo, algo tá errado. Ou você tá muito louca, muito insana, como ele diz, né? Que a raiva é uma insanidade temporária. Ou aquela pessoa, você não tem que estar perto daquela pessoa, entendeu? Então, siga essa dica. Aproxime-se de pessoas amigáveis que provavelmente não vão provocar a sua raiva. Pessoas com falhas de caráter são muito mais propensas a nos irritar e a nos influenciar negativamente. Abra mão
dessas amizades viciantes e ociosas, tá bom? Fique perto de pessoas que te façam melhor, né? Que te façam enxergar aquilo que você precisa melhorar, que te falem verdades e que queiram estar juntos e próximas de você. Não se permita chegar ao esgotamento físico ou mental, que estimula a irritação e a raiva. Então, tá no momento workaholic, trabalhando demais, sem dormir, faz um pit stop estratégico aí, senão vai dar ruim, tá? Quando se sentir estressado, pense em fazer algo relaxante para acalmar a sua mente, como, por exemplo, ouvir música, conversar com um amigo, fazer uma caminhada, fazer alguma coisa diferente, quebra essa rotina também para liberar um pouco desse estresse. Outra dica, compreenda a si mesmo e saiba o que pode incitar a sua raiva. Vem aí o processo do autoconhecimento que ele fala desde o começo do livro e Sêneca desde sempre, né? Compreenda a si mesmo e saiba o que pode incitar a sua raiva. Não se exponha a situações que podem irritar você. Então, se você sabe que determinado contexto te tira do sério, fique cada vez menos ou evite esses contextos, entendeu? Se é algo que você não tem o que fazer, não tem jeito, se prepare para esse momento. É aquilo que ele fala lá da antecipação do choque emocional, né? Então, se você já sabe que fulano vai falar daquele jeito, que aquilo vai te tirar do sério e tal, se prepare para aquele momento. Ou não vá ao encontro do fulano, da fulana, e substitua esse momento por outra condição, por outro contexto, tá? Se você se conhece e já sabe o seu ponto fraco, né, qual é o seu gatilho, enquanto você está trabalhando para melhorar isso, para superar essa mazela, você evita situações que possam te expor a essa condição. Outra dica, antepenúltima, né? Não alimente faltas suspeitas e não exagere em questões triviais, tá? Então, não crie expectativa que você já sabe que não vai acontecer, né? Então, é aquela condição da previsibilidade humana. Se a pessoa se comporta sempre do mesmo jeito, por que você espera que ela haja diferente frente a um novo contexto? Isso não vai acontecer, né? É expectativa e frustração direta, entendeu? A pessoa é de uma forma, você quer que ela seja diferente, você não pode fazer nada em relação a isso. Então, reaja você diferente àquela pessoa, a forma com que aquela pessoa se manifesta, mas não alimente faltas suspeitas e nem crie expectativas, principalmente o que ele chama de questões triviais, essa rotina do dia a dia, a forma de manifestação da pessoa, ela sempre age assim, né? Então não tem muito o que fazer, assim como você é assim, né? Nós somos previsíveis, a gente se comporta de uma mesma maneira na maioria das nossas manifestações ou na maior parte do tempo, né? Outra dica, perdoe os outros e até a humanidade como um todo, porque todos são pessoas e consciências falhas, né? Nós vamos errar em algum momento com alguém, tá? Então, as pessoas vão falhar conosco em algum momento. A gente precisa aprender a lidar com essas situações, aprender a perdoar, independente da intenção do outro, é limpar esse sentimento de nós mesmos, não perpetuar o mal feito ou sofrido ao longo do tempo, ao longo da nossa vida. Último, lembre-se de esperar um pouco se alguém começar a provocar a sua raiva. É melhor se concentrar em coisas mais importantes. Então é aquela condição que ele fala sobre o adiamento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Enfim, já falei, né? A melhor cura para a raiva é o adiamento, tá? Então, lembre-se de esperar um pouco se alguém começa a provocar a sua raiva. Você viu que você começou a ficar ali com um turbilhão, as emoções à tona e tal? Tempo técnico, respira fundo, sai do local, muda de assunto, o que for possível ser feito, dependendo do contexto, obviamente, mas é melhor se concentrar em coisas mais importantes. Não entre na onda, não caia na provocação do outro, não reaja da forma esperada pelo outro, né? Faça diferente, mude esse fluxo para não ficar alimentando essas emoções patológicas e negativas muitas vezes, tá?
Podemos melhorar o mundo recorrendo apenas à razão. A raiva extrema não aumentará a justiça nem fará do mundo um lugar melhor. Apenas o tornará um lugar mais infeliz e descontrolado. A raiva é um desserviço que só serve para aumentar o sofrimento humano. Abra mão dela urgente, agora, já, nesse momento, né? Mas ainda não consegue. Tome essa decisão hoje, faça essa escolha hoje. Volta lá, vai ler o livro, procura o livro sobre a ira e técnicas, descubra como você vai funcionar e fazer para que você não sofra mais interferências desses juízos externos, tá? A Ju colocou aqui, ó, muitas boas essas dicas, parabéns. Obrigada, Ju. Não são minhas, né? Mas eu faço questão aí de estar também compartilhando com vocês, porque são dicas que a mim, pessoalmente, particularmente, me ajudam demais, me ajudaram muito a mudar até o próprio temperamento, ser uma pessoa diferente ou tentar ser uma pessoa diferente, né? Então, olha só, e essa frase é uma frase que também me impacta. A raiva extrema não aumentará a justiça nem fará do mundo um lugar melhor. Então, gente, vamos parar de perder tempo, vamos fazer o que realmente importa, vamos valorizar o que realmente importa e fazer a diferença na nossa manifestação no mundo a partir das nossas manifestações, né? O Sêneca, ele preconiza um estilo de vida estável e calmo, que siga um único caminho, que tenha esse foco, que queira, né, transformar a partir das suas próprias vivências e transformações e aprendizados a vida daqueles que te têm como exemplo ou que te convivem com você, enfim, né, que são impactados direto ou indiretamente a partir das suas manifestações. Bom dia, Lu, bom dia, Gabi, sejam bem-vindos. Quando não se tem uma direção, a vida é governada pelo acaso. Essas últimas semanas, eu e Marcelo conversando, a gente teve uma pessoa no nosso trabalho que falou algo que a gente começou a rever, inclusive alguns posicionamentos, né? A pessoa falou assim, se você não tem agenda, você é a agenda de alguém. E quanto que isso faz diferença na nossa vida, e isso de certa forma nos impactou. E olha que a gente tem uma organização mínima para fazer as coisas, né? Mas o quanto que se você não tem uma direção, a vida é governada pelo acaso. É aquela história, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então a gente precisa estar atento e precisa tomar as rédeas da nossa vida, do nosso comportamento, da nossa manifestação e dos resultados que a gente tem, tá? Existe uma bússola que nos serve como um guia seguro, o nosso poder de raciocinar com clareza. O esforço constante de viver de modo honrado e racional, com excelência de caráter, alinhando a sua vida às 4 virtudes que são a sabedoria, coragem, prudência e justiça. O ser humano com virtude deve agir de maneira racional, sensata ou honrada. Significa que devemos desenvolver um caráter bom e estável, caracterizado pela serenidade, de modo que as emoções negativas extremas não nos façam perder a estabilidade mental, tá? Já faz parte... Gente, quantos 1000 anos atrás Sêneca estava falando sobre isso? Sem virtude ou bom caráter, não seremos capazes de criar nada de bom no mundo. Algo bom sempre pode resultar de uma situação adversa. Independente do que aconteça, devemos encontrar o que há de positivo naquela situação, naquele contexto e transformá-lo em algo bom. Considerando que a racionalidade é a característica definidora da natureza humana, nascemos para desenvolver as nossas capacidades racionais. Isso nos permitirá viver em paz, de modo ponderado, desenvolver um bom caráter interior e contribuir para uma sociedade mais justa, mais íntegra, né, e mais plena. Para viver uma vida feliz, nossa atitude mental mais profunda deve ser de amor e gratidão. Então, nós estamos chegando aí nos últimos minutos, né? E aí a gente entra ali nos capítulos finais, que ele fala de amor, gratidão, liberdade, felicidade. E, de novo, vale a pena aprofundar a leitura no livro, tá? A ansiedade não é adequada a uma mente grata.
Pelo contrário, toda preocupação deve ser combatida por meio de uma profunda autoconfiança e da consciência do amor verdadeiro. E aí ele define, o autor, o David Fiedler também, ele tenta explicar de diversas formas um conceito mais amplo do que eles chamam de amor, tá? Os estoicos consideravam o amor e o afeto a emoção humana primordial. Eles diziam que a sociedade só pode permanecer saudável por meio da proteção mútua e do amor de seus integrantes. Então é esse vínculo que nos fortalece. E aí o David cita o próprio Marco Aurélio. Como diria Marco Aurélio, nascemos para amar os outros e a própria humanidade. Ame aquelas pessoas que o destino colocou à sua volta, mas ame verdadeiramente. E aí, trazendo todo o aprendizado do livro e do próprio Sêneca, quando eu li essa frase do Marco Aurélio, né, ame aquelas pessoas que o destino colocou à sua volta, é exatamente no sentido, inclusive, de aprender com as adversidades, né? O quanto que um momento difícil, uma situação complexa, tem o poder de nos ensinar, de nos fortalecer, de nos fazer aprender a lidar com situações mais críticas, pessoas mais difíceis, de um modo mais tranquilo, né? Que a gente consiga sobrepairar todo esse contexto mais adverso. Eles também falam sobre expressar gratidão, eles, os estoicos, tá? Os estoicos achavam que uma pessoa deve amar livremente com generosidade, sem esperar nada em troca. Precisamos desenvolver cada vez mais a arte de dar, apreciar e devolver benefícios ou favores, né? Amor e gratidão andam juntos porque ambos envolvem apreço. Seria impossível amar alguém sem apreciá-lo, assim como seria impossível sentir gratidão sem reconhecer o bem recebido. Devemos sentir felicidade ao apreciar coisas que já temos, ao invés de buscar algo novo. Lembre a si mesmo de como sentiria falta delas se não fossem suas, né? Então, quanto que às vezes aquela busca incessante, insaciável, insana, a coisas que às vezes nem é aquilo que te interessa, é só para provar algo para alguém ou mostrar algo para alguém. Devemos fazer todos os esforços para sermos o mais gratos possível. Gratidão é o reconhecimento dos benefícios recebidos. Tem a ver com a maneira como nos relacionamos com as outras pessoas, sendo, portanto, de vital importância para a ética. A gratidão não é apenas um aspecto importante do bem-estar emocional. Pelo contrário, ela realmente provoca o aumento da felicidade. Olha só, ela realmente provoca o aumento da felicidade. A gratidão aumenta o bem-estar porque psicologicamente amplifica o que há de bom na vida. Ela distingue claramente quem e o que é bom para os indivíduos. Quando a gente consegue reconhecer isso, fica super explícito, né? A gratidão é também uma resposta à generosidade, especialmente a um presente dado sem motivos. A gratidão pode ser uma forma de amor. Dizer a outra pessoa, sou grato por sua existência, é equivalente a expressar um tipo de amor e felicidade. Os estoicos não buscam motivos externos para serem felizes, porque a felicidade vem de dentro, vem de como decidimos perceber o mundo, com base em nossos juízos internos. Quando vemos o mundo com apreço, até as experiências mais simples ou as mais difíceis têm valor. Para Sêneca, alguém que encontrou a felicidade ou o bem-estar será capaz, quando estiver diante da morte, de olhar para a vida com gratidão por tudo que o universo lhe deu. E aí eu vou fazer um parênteses de novo, tá? A gente não conseguiu aprofundar aqui, mas existem 2 capítulos desse livro que falam e fazem a gente refletir sobre a finitude da vida, sobre a morte. Vale muito a pena, tá? E aí, para finalizar,
Para os estoicos, a felicidade depende de nós e não da sorte, pois a pessoa que desenvolve um caráter íntegro possuirá uma profunda satisfação interior e um melhor e mais duradouro tipo de felicidade, né? E aí, faltando 1 minuto, eu não coloquei, mas eu vou mostrar para vocês aqui, eu marquei, no final do livro, ele tem um apêndice, eu queria falar, mas eu sabia que não ia dar tempo, tá? Tem vários itens aqui, ó, que são os exercícios filosóficos do estoicismo, tipo aquelas dicas, né? Lembre-se da dicotomia do controle, do papel do juízo, contemplação do sábio, diário filosófico, reavaliação de... transforme a diversidade em algo melhor, contemplação do todo, visão do alto, contemplação da mudança, viva com gratidão, viva no momento presente, enfim, várias dicas que vale muito a pena a gente colocar em prática, colocar no dia a dia. Se você não vai ter possibilidade, tempo de comprar e ler esse livro e quiser saber, me fala que eu tiro foto e mando para você, tá? Desses exercícios. Esse apêndice aqui, ó, são 3 páginas, é bem facinho da gente mandar para vocês. Mas se você puder, compre, adquire esse livro, porque é um livro de cabeceira, tá bom? Muito obrigada a todos, chegamos no nosso horário, 11 horas, tá bem? E eu agradeço você, desejo um excelente fim de domingo para você e uma semana maravilhosa. Nos reencontramos domingo que vem com a próxima live do livro, no livro desta semana, tá bem? Beijo grande, obrigada a todos. Obrigada, Felipe, obrigada a vocês.